galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe um storyblog diferente pra vocês, que eu trouxe um especial de química. Espero que vocês gostem, porque é a primeira vez que eu trago dessa matéria, até porque eu comecei a ter ela esse ano na minha escola, então é realmente algo diferente, mas mesmo assim eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fiz com muito carinho, então é isso, bora lá pro vídeo. Comecei a fazer meu resumo usando uma brush pen da Faber-Castell, da coleção pastel deles, super soft. Eu adoro essa coleção deles, é realmente bem macio e as cores pastéis são realmente pastéis, só que ao mesmo tempo aparecem no papel. Então, sério, é minha favorita e além do mais eu sou muito fã da Faber-Castell, então sou meio suspeita pra falar. Mas enfim. E outra coisa, eu usei pra fazer o título uma Unipin da ponta 0.5, se eu não me engano, por aí. Era uma ponta grossa, só que não tanto, então eu imagino que tenha sido 0.5. E também pro texto eu usei uma caneta 0.2. Mas voltando pro título, aí vocês conseguem ver um pouquinho melhor o que eu usei nele, quais foram as decorações que eu fiz em volta dele, e se vocês quiserem eu posso até trazer um vídeo aqui de ideias de títulos, que eu sei que tem muita gente que gosta. Eu já até dei uma dica de título lá no meu Instagram, mas aqui no YouTube talvez eu possa trazer também, se vocês quiserem. Mas enfim, então é isso, eu fui escrevendo o texto com a Unipin 0.2, como eu já falei, né? E também fui fazendo algumas decorações com algumas canetinhas da Faber, que quando aparecer eu vou falar de novo com vocês. Eu estou fazendo um resumão de química, porque eu comecei a ter química esse ano, né? Então eu quero deixar tudo bem explicadinho. Já ouvi gente do ensino médio falando que se complicou com química, então eu não quero que isso aconteça comigo. Já está acontecendo com física, já tô um pouquinho perdida, mas então eu quero evitar que isso aconteça com química, ainda mais que eu fiquei sabendo que tem um monte de fórmula pra decorar, sério, pelo amor de Deus. Eu espero que química seja uma matéria fácil pra mim. Mas enfim, então eu já tô começando a fazer um resumo sobre tudo que eu aprendi até agora no ano. Comecei desde a parte básica sobre o que é química, o que é matéria, o que é objeto. Tudo isso eu escrevi aí nesse resumo do vídeo de hoje. Parte bem básica mesmo, e vou ir avançando aos poucos conforme as minhas aulas da escola, conforme a minha apostila, enfim. Então, tudo isso eu vou mostrando pra vocês, tanto aqui no YouTube ou lá no meu Instagram de estudo. Essa canetinha que tá aparecendo aí no vídeo é da Faber-Castell, que eu comentei um pouquinho antes com vocês. Eu usei basicamente todas as cores delas, as minhas favoritas. Usei azul, rosa e roxo, todas elas do tom pastel deles, e eu gosto bastante. E elas são exatamente as mesmas cores dos marca-textos, deixa eu ver aqui, marca-texto Graph Pen deles, é exatamente a mesma cor. Inclusive isso ajuda muito a você deixar um título e o corpo do texto bem mais harmônico, porque dá pra você fazer um lettering com marca-texto, ou então qualquer outro tipo de título dá pra fazer com marca-texto. Eu tenho várias ideias, inclusive eu posso trazer aqui num vídeo, né? Realmente eu acho que eu vou trazer aqui no canal. Se vocês quiserem, me confirma aí nos comentários, que aí eu realmente trago. Mas enfim, então essas canetinhas são exatamente da mesma cor, só que elas são canetinhas, né? Então é mais fácil pra escrever com elas do que com marca-texto. Então por isso que eu usei elas no corpo do texto, porque também a Faber-Castell ela tem uma palheta de cores muito parecida com os materiais dele. Então, como eu usei a brush pen da Faber no título, então as canetinhas da Vai e Vem combinaram com o título, que eles realmente têm uma palheta bem harmônica. Não sei especificar, gente, mas eu acho que vocês entenderam, né? Como é tudo de uma marca só e eles tentam manter um padrão entre as cores deles, então realmente deu pra ficar tudo harmônico no resumo. E o resultado final ficou incrível. Aguardem até o final do vídeo, porque realmente tá impecável. Agora eu vou falar sobre um conteúdo, assim, que eu acho que eu nunca comentei em nenhuma rede social antes, nem no meu Instagram, nem nada. E é uma coisa realmente importante, porque eu mostro resumos aqui em todos os meus vídeos, só que eu nunca conversei sobre isso antes, então é realmente uma coisa assim, uou, como você nunca conversou com isso antes? Mas enfim, então bora lá, que eu acho que é um assunto bem importante pra você que tá começando a fazer um resumo agora, ou então que você simplesmente acha que um resumo é só pegar as partes ali do livro, qualquer uma parte e pronto, meu resumo tá feito, mas não é assim, todo resumo precisa ter uma finalidade. E eu vou explicar agora pra vocês o que eu tô falando. Basicamente, existem dois tipos de resumo. Aquele que você quer que realmente resuma o conteúdo pra quando você estiver ali, sei lá, saindo de casa ou no último dia da prova, você olhe pra aquilo e tenha somente as partes importantes do conteúdo.
que isso é realmente um resumo ali padrão, que a maioria das pessoas acham que esse é um método de estudo já em si. Mas também tem outro tipo de resumo que é super importante conversar, que inclusive é o que eu uso na maioria das vezes, que é o resumo para você interpretar melhor o conteúdo. Então, basicamente, o que você vai fazer é pegar o conteúdo da sua apostila e interpretar ele. É como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos o que aquilo quer dizer. Então, você vai ler o texto, você vai interpretar e traduzir para a forma mais fácil possível que vem na sua cabeça, e nisso você coloca no papel. Então, basicamente, no papel você vai colocar da forma que você interpreta melhor. Se você interpreta melhor com um monte de palavra difícil, então, parabéns, sério, você é incrível. Mas caso você seja melhor ali da gíria, sabe? Ah, o bagulho do baragudego significa isso, porque é o bagulho lá que o fulano falou. Ah, e o brother lá chegou, bro, meu Deus. Enfim, vocês entenderam, né? Se você entende melhor assim, então coloca no seu resumo dessa forma. Não precisa realmente ser uma coisa curta, sabe? Tudo resumido, mas precisa fazer com que você entenda da matéria. Já o resumo que for realmente feito para resumir a matéria, aí sim, vocês precisam ter ele assim, da forma mais resumida possível, que você bate o olho e já lembra. Ah, aquilo ali é aquilo lá. Mas agora, se você olha para o seu resumo e você não lembra o que aquela palavra significa, então é melhor você fazer um resumo de interpretação, que é basicamente você traduzir para a sua mente, sabe? Se você entende melhor dessa forma, então escreve assim no seu resumo, porque senão você não vai entender nada na hora da prova. Mas, enfim, se vocês quiserem saber uma diferença melhor, assim, com mais exemplos, eu posso trazer em um post lá do meu Instagram, porque é realmente um assunto importante, que eu nunca falei antes e eu não sei porquê. Mas eu sei que tem muita gente que não sabia que tem essas duas diferenças. Inclusive, como eu falei, o método que eu mais uso para fazer um resumo é literalmente eu interpretar melhor as coisas. Então, por isso que meus resumos às vezes têm mais de uma página, porque o meu intuito não é resumir a matéria na maioria das vezes. Eu quero entender melhor a matéria, só que do meu jeitinho. Se eu aprendo uma coisa de uma forma mais tranquila, explicado tintim por tintim, passo a passo, então o meu resumo eu vou colocar isso. Se, sei lá, para fazer uma conta você precisa colocar uma vírgula a 2 centímetros para a direita, eu escrevo tudo, tudinho, porque é esse método que eu aprendo, tudo bem especificado. Mas agora, se você prefere uma coisa com mais palavras formais, um pouquinho menos detalhado, então você faz o seu resumo dessa forma. Ah, você vai fazer a conta lá e você vai chegar no resultado. Pronto, esse foi seu resumo. Mas no meu caso, eu escreveria: para fazer a conta, você precisa pegar o lápis e depois colocar ele no papel e pegar um caderno. Sério. Enfim, é para isso que serve o resumo de interpretação. Você vai colocar da forma que o seu cérebro mais entende e se lembra de uma forma mais fácil do conteúdo. Agora, repetindo um pouquinho de novo, na hora de fazer um resumo realmente com o intuito de resumir e ter uma folhinha ali pequena para vocês conseguirem lembrar um dia antes da prova, ou então enquanto tá indo a caminho da escola, para vocês realmente bater o olho e ver ali a palavra de forma direta, você lembra do conteúdo. Aí sim você faz um resumo de uma forma para resumir mesmo, ter algo curto para você lembrar. Agora, se você quer interpretar melhor a matéria, entender o que aquilo tá querendo dizer, então vocês precisam fazer um resumo um pouquinho mais longo, né? A maioria dos resumos é mais longo, mas não precisa necessariamente ser longo. Mas basicamente você vai colocar ali a comida mastigada, gente, é basicamente isso. Tudo que você passaria pensando na sua cabeça, calma, essa palavra quer dizer isso, que nesse contexto ela pode querer dizer isso, então no final ela quis dizer isso. Não, no fim você só vai colocar o resultado final do que aquela frase toda quis dizer pra você. Então, se aquilo tá com um monte de palavras assim, isso aqui é equivalente a igual a que elevado a x de não sei o que, enfim, no papel você vai colocar. Isso aqui é igual a isso, e pode par, e depois o bagulho ele junta lá com o outro e vira um número ímpar. Entendeu? É uma coisa bem mais simples, bem mais mastigadinha ali no papel, uma coisa detalhe por detalhe, tintim por tintim, de uma forma que dê para você entender. Não necessariamente precisa ser um resumo longo, mas um resumo que você não precisa ter a preocupação de ser algo resumido, e sim você precisa ter a preocupação de aprender com aquilo. Quando você olha, você já lembra, nossa, verdade, pode pá, eu lembrei ali do bagulho do baragudego, que é realmente assim.
Então é basicamente isso. E eu mostrei a minha porquinha pra vocês rapidinho, porque eu fui fazer uma pausa, e isso também é super importante nos estudos. E depois eu parei um pouquinho de estudar, mas é porque o vídeo já tá acabando. Então espero que vocês tenham gostado de toda essa minha história. Eu com certeza vou fazer um post lá no meu Instagram, então fiquem atentos. É @gabi_studies. E sério, foi muito bom conversar isso com vocês, porque é uma coisa muito importante de vocês saberem qual resumo você está fazendo, qual é o intuito que você quer com aquilo, e isso te ajuda muito nas matérias, porque depois que eu descobri essa diferença, tem algumas matérias que eu uso para um intuito e tem outras matérias que eu uso para outros, e isso me ajudou muito a elevar as minhas notas e também meu aprendizado, né, porque aprender é muito mais do que só uma nota na prova, e sim um aprendizado para a vida. Então consegui memorizar bem mais essas coisas e realmente compreender o que aquilo queria dizer. Mas enfim, então é isso, espero que vocês tenham gostado e agora eu vou me despedir de vocês. Gente, então vou finalizar meus estudos de química por aqui. Eu terminei na parte de separação de misturas, que ainda falta eu ver o slide disso e de um monte de coisa ainda, mas pelo menos eu já terminei 2 grupos de slides, que foram esse e esse. Enfim, vocês não vão entender muito bem, mas eu vou parando por aqui, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo e compartilhar pra todo mundo. É isso, big beijo e tchau! Amo vocês! Fui!